da RB. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, hora da informação da nossa região, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia a você que ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais. De segunda a sexta você ouve o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e assiste na tela do Band News TV, sempre às 8 horas, logo depois do Primeira Hora. E a partir de agora, você é meu convidado, minha convidada, a acompanhar o Manhã Bandeirantes até às 11h30. Eu sou o Heitor Fredo. Vamos juntos com os trabalhos técnicos na mesa de som de Gilberto Sufi, levando até você o som que você acompanha em FM 85.7, que você acompanha pelas plataformas digitais, aplicativo Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, portal bandmulti.com e com imagens do nosso canal do YouTube, com a central técnica no comando de Danilo Capucci, Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o nosso canal para você se inscrever, curtir, compartilhar, receber em tempo real a notificação. Ativando o sininho você vai ter a notificação em tempo real da nossa programação. Pode dar um like se você estiver acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes já nesta quinta, 18 de janeiro de 2024. Eu não sei você, mas eu tô com o sentimento de que tá passando tão rápido esse começo de ano. Já já estamos chegando em fevereiro, já já está chegando o carnaval, já já estão chegando as eleições municipais que nós vamos ter a cobertura especial aqui na Bandeirantes. A quinta-feira em Campinas começa com temperaturas em torno dos 22 graus e tempo instável para o dia todo, hein? Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp agora já estão chegando na casa dos 30 graus. 10 da manhã, mas com cara de meio-dia, meio-dia e meia. E assim será, com as temperaturas subindo, máxima para hoje prevista na casa dos 35 graus, entre 34 e 35 graus. E a instabilidade significa que tem previsão de chuva, formação de nuvens já no final da tarde, começo da noite, e as pancadas de chuva podem se transformar em temporais ao longo desta quinta-feira. Uma área de baixa pressão está se desenvolvendo no Oceano Atlântico, próximo ao litoral paulista. Isso favorece a entrada de umidade sobre o estado de São Paulo e reforça essa instabilidade que vem chegando para a região metropolitana também. Então, expectativa para hoje, chuvas mais expressivas, chuvas mais volumosas em pontos que a gente sabe que são preocupantes e vão ser mais fortes do que as chuvas de ontem e anteontem, porque podem estar associadas também a descargas elétricas e rajadas de vento. Então, muita atenção para essa quinta-feira, você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes Campinas. Tiago Prudente, chove na capital paulista nesse momento ou tá aquele calorão de olhar para fora e falar, meu Deus, eu vou ter que encarar esse sol daqui a pouco? Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tá nublado, mas tá muito calor aqui na capital paulista, pelo menos na região que eu tô aqui, na Zona Sul, na divisa com a Zona Oeste. Não chega a estar nublado, muitas nuvens, nebulosidade alta, mas tá com cara que daqui a pouco vai chover. Campinas registrou ontem uma ocorrência que mostra um pouco da violência pela qual os motoristas de ônibus passam praticamente todos os dias. Um homem, passageiro, tentou esfaquear o motorista porque ele queria pular a catraca e levou uma bronca do trabalhador. Ele tem 20 anos, estava na linha 192, que faz Vila Diva Corredor Central, pulou a catraca e levou uma bronca. Falou o motorista naquele momento que não, que isso, você não pode pular a catraca, você tem que pagar pela passagem. Imediatamente, ele saca uma faca e vai na direção desse motorista. Isso relatado por testemunhas, outros passageiros que estavam no coletivo e afirmaram, ele foi para cima do motorista por esse motivo, não queria pagar a passagem.
O motorista naquele momento começa a se defender, eles entram em luta corporal, o ônibus para, obviamente. Os dois saem, a briga continua na rua até que o agressor foi imobilizado e a polícia militar foi acionada na sequência. O agressor não tem antecedentes criminais, recebeu voz de prisão por não pagar o coletivo. A pena é de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa, o que... E a lesão corporal tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, ele foi ouvido e liberado porque as duas penas somadas são inferiores a 4 anos e, portanto, ele pode responder em liberdade por esse crime. Não significa que ele não vá ter punição no futuro, mas não fica detido em flagrante. Caso que poderia até, dependendo do delegado de plantão, ser entendido como tentativa de homicídio, pela maneira como ele, armado com uma faca, vai para cima do trabalhador. Esse caso aconteceu ontem por volta de 13h20 da tarde e era o momento que o ônibus passava pela rodovia Santos Dumont, no quilômetro 75. Então quem faz o atendimento é a Polícia Militar Rodoviária, que estava em patrulhamento na Santos Dumont, e percebeu o ônibus parado num local que não era o apropriado e descobriu a confusão que estava ali registrada. Eu não sei, Thiago Prudente, eu tenho uma sensação de que muita gente, nos últimos 10 anos, talvez um pouquinho menos, as pessoas parecem que perderam um pouco a noção de convivência em sociedade, dos direitos e deveres. Todo mundo acha que tem todos os direitos do mundo, mas não tem os deveres. Pagar a passagem de ônibus é uma regra básica do transporte público, até que mude essa lei e a pessoa ficar inconformada porque levou uma bronca do motorista, porque ele pulou a catraca. Não sei, às vezes eu fico meio assustado com o quanto a nossa sociedade, eu não digo só brasileira, eu digo no mundo todo, parece que está perdendo a noção um pouco de o que é viver em comunidade mesmo, Thiago. Eu não sei se está perdendo ou se hoje essas questões ganham mais divulgação. Acho que fica uma questão para reflexão. Eu já vi, no meu bairro, por exemplo, já vi cenas muito parecidas aí onde eu morava em Campinas, no Recanto dos Dourados, de pessoas pulando a catraca, isso quando eu utilizava o transporte público diariamente, principalmente para estudar. Sempre usei ali a partir dos 12 anos até a faculdade, todo dia utilizava o busão, como a gente chama popularmente, né? E vi essas cenas várias vezes, Heitor, bate-boca entre motorista e passageiro, entre então o cobrador, quando tinha o cobrador ainda nas linhas de ônibus. Então, eu não sei se é algo novo. Eu acho que talvez hoje ganhe mais divulgação, mas eu acho que algo que já acontecia, essa intolerância, essa falta de compreensão dos deveres e dos seus direitos, e de achar que tudo tem direito a tudo. Então, acho que, não sei se é uma coisa nova, é difícil cravar, mas acho que hoje ganha mais divulgação, claro, a potência também das redes sociais, que potencializou não só as pessoas, mas também a imprensa no geral. A gente tem que pensar nisso também, porque antes estava tudo monopolizado na televisão, no jornal impresso, então acho que tem esse fator também. Então eu sempre fico com o pé atrás se há uma piora assim da sociedade. Não sei se há uma piora. Eu, às vezes, tenho uma impressão que é só a possibilidade dessas informações chegarem a mais pessoas. Posso estar errado, posso estar enganado, mas eu tenho essa sensação que talvez a gente sempre foi assim. A única diferença é que agora ganha mais divulgação e causa mais indignação naquelas pessoas que estão comprometidas com os seus deveres e os seus direitos. Infelizmente, talvez causa mais espanto, porque parece que menos gente está comprometida com os seus direitos e deveres do que a gente pensa ou do que a gente acredita que as pessoas estão. 10h09, uma outra ocorrência das últimas horas envolvendo a Guarda Municipal recupera um caminhão-tanque roubado com 20 mil litros de combustíveis. A abordagem foi na rodovia Zeferino Vaz e o motorista foi feito refém durante a ação desses criminosos. Depois, um dos suspeitos chega em um lava-rápido em Campinas, pedindo para que um serviço fosse feito ali no automóvel, nesse caminhão que estava ainda carregado com gasolina e etanol, 10 mil litros de cada combustível.
Só que ele tinha rastreador. A Guarda Municipal chega, apreende o caminhão e agora tenta prender os autores desse crime da chamada pirataria do asfalto. O Guilherme Selegato conversou com a comandante Lourdes da Guarda Municipal e traz detalhes dessa ocorrência e das buscas que não param nesta quinta-feira. O caminhão foi encontrado nesse lava-rápido no Jardim Nova Europa, em Campinas. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil esteve no local em busca de imagens que possam ajudar na investigação. O motorista foi abordado na rodovia Professor Zeferino Vaz, em Paulínia, quando se deslocava para o sul de Minas Gerais. A carreta estava carregada com mais de 20 mil litros de combustível. A vítima foi obrigada a parar com o veículo no acostamento da rodovia. Os bandidos então colocaram um capuz no motorista e logo depois o levaram para dentro do veículo. Um dos suspeitos conseguiu levar o caminhão. A vítima foi feita refém por cerca de 3 horas e só foi liberada momentos depois em uma área rural, onde em uma chácara conseguiu acionar a Guarda Municipal. De posse dessas informações, a Guarda acionou o localizador do caminhão e identificou que este veículo estava em Campinas, no bairro Jardim Nova Europa. A vítima e o proprietário do Lava Rápido prestaram depoimento no 1º Distrito Policial de Campinas. O empresário informou que o veículo foi deixado para um serviço de limpeza. Provavelmente a intenção era justamente essa, verificar se o veículo tinha um localizador e se seria acionado. Se isso não ocorresse, o indivíduo deveria voltar ao local, aí sim para fazer a retirada do caminhão de maneira segura, sem que pudesse ser abordado por um veículo, uma viatura. Após o depoimento, o proprietário do estabelecimento e o motorista foram liberados e o caminhão devolvido para a empresa. 10 horas 11 minutos e atenção, tem uma operação em andamento da Polícia Federal nesta quinta-feira em Campinas, no combate ao crime de exploração sexual e pornografia infantil. Entre os presos está um professor da rede pública da cidade de Campinas. Ele é professor do ensino público, não há ainda divulgação por parte da Polícia Federal, se da rede municipal, da rede estadual, mas ele é um dos alvos dessa operação em andamento agora, que já cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em diferentes cidades do interior. A operação, chamada Escudo da Inocência, começou logo cedo com 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul. Os mandados que foram expedidos pela Justiça Federal de Campinas e de São João da Boa Vista. As investigações dos 3 casos começaram a partir de análises realizadas por policiais federais especializados na repressão a esse tipo de crime por meio do rastreamento de arquivos ilícitos que são produzidos aqui na região de Campinas. Além dos crimes de posse e compartilhamento, então ter essas imagens no celular, no computador e compartilhar esses arquivos em redes sociais, na Deep Web, em grupos de WhatsApp ou Telegram, foi assim que a polícia foi chegando a esses alvos e foram constatados indícios do possível abuso sexual também de crianças. Então, possivelmente para a produção desse material na cidade de Vargem Grande do Sul. O alvo de Vargem Grande do Sul também tem esse possível abuso sexual infanto-juvenil na linha de investigação. Quanto aos outros 2 investigados, incluindo o professor de Campinas, foram identificados milhares de arquivos com conteúdo ilícito. A palavra usada pela Polícia Federal é essa: milhares de arquivos com conteúdo ilícito, possivelmente vinculados a eles ou divulgados em redes sociais ou mantidos em nuvem. Os investigados vão responder por vários crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, entre eles estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material ilícito envolvendo crianças e adolescentes. Neste momento, inclusive, a Polícia Federal está reunida e em breve vai conversar com a imprensa, e ao longo da nossa programação a gente traz novos detalhes desse caso chocante que chega em Campinas na manhã desta quinta a partir da investigação da Polícia Federal. O investigado mora no Jardim Lisa, em Campinas, foi preso em flagrante. No primeiro momento havia a busca e apreensão para comprovar a posse desse material. Uma vez visto o material no computador,
ele é detido em flagrante por esses crimes listados pela Polícia Federal. E ainda falando sobre crimes sexuais chocantes que estão ganhando repercussão, a prisão de um líder religioso na cidade de Socorro tem novos desdobramentos. Isso porque, após as primeiras denúncias serem feitas para a Polícia Civil da cidade, novas vítimas foram prestar depoimentos ontem. A princípio, já haviam 9 mulheres identificadas. 7 falaram na terça-feira, 2 falaram ontem, mas essa lista já pode estar na casa das 15 vítimas. O Everton Ramos conversou com a doutora Jéssica Toledo, que é advogada dessas vítimas, que está representando essas mulheres, e ela vai trazer novos detalhes do que foi falado para a Polícia Civil e de como esse homem agia para primeiro ganhar a confiança dessas fiéis e depois praticar os abusos sexuais. Ao todo, 11 mulheres já entraram em contato com a polícia informando que foram vítimas de Jessie Maldonado Monteiro. A mais jovem delas alega ter sido abusada enquanto estava internada na Santa Casa de Socorro. Na época, ela tinha apenas 15 anos. Segundo relatos, ele agia de forma fria nos primeiros contatos para não demonstrar a verdadeira intenção. Muitas vítimas relatam que ele falava assim: você é só um pedaço de carne para mim, eu não vejo nada, né? Dizendo como aquilo ali ele não estaria abusando daquelas vítimas. Ele só estaria ajudando elas. Representante das vítimas e presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB de Socorro, Jéssica foi procurada pela primeira vez há cerca de 3 meses por uma das vítimas. Eu falei a importância delas denunciarem. De início, essas vítimas elas estavam bastante envergonhadas. Os familiares não tinham conhecimento, sabiam que elas tinham feito o procedimento com ele, mas não sabiam o que tinha ocorrido nesse procedimento. Jessie abordava mulheres fragilizadas em 2 locais, em um templo religioso e também na Santa Casa de Socorro, onde trabalhava no setor de raio-x. O homem oferecia tratamentos. Na maioria dos casos, ele na primeira sessão ouvia as mulheres e ganhava a confiança delas. Era só a partir do 3º ou do 4º atendimento que os abusos começavam. Elas pagavam para ser abusadas, porque elas pagavam pelo tratamento que elas iam fazer com ele. Todas relatam que ele falava que sentia fortes calores, e aí ele tirava a roupa e ficava com uma samba canção durante a massagem. Ele ainda usava o nome da mãe de santo para atrair as mulheres e justificar os tratamentos espirituais. Novos depoimentos são aguardados para os próximos dias. A polícia também aguarda o laudo que vai identificar como Jessie dopava as vítimas para cometer os abusos. Por enquanto, as investigações elas seguem e a gente não descarta nenhuma hipótese. E olha, inclusive acaba de chegar aqui um posicionamento do advogado de defesa do templo sobre a possibilidade da mãe de santo ter compactuado com o crime. A gente já vai preparar esse material, mas antes, Tiago Prudente, é muito importante esse movimento em que as mulheres vão sentindo que a investigação é séria, que elas têm um amparo da Polícia Civil nesse momento, da delegada que está à frente desse caso, porque muitos crimes sexuais eles acabam sendo encobertos justamente porque a mulher ela não se sente segura de buscar o direito dela, de buscar a justiça, às vezes pela falta de preparo de uma delegacia não especializada, às vezes pelo medo do julgamento da sociedade que ainda existe, com aquele sentimento de que vão apontar o dedo para a vítima. E se a gente olhar nas redes sociais, a gente vê gente falando: mas sempre tem, e nesse caso também não é diferente, mas essa mulher não fez algo que desse algo, entender? Não, a mulher ela é vítima. Mas o medo desse julgamento, às vezes dentro da própria família, às vezes dentro da própria religião, às vezes retrai essa vítima a fazer a denúncia. Então, quando um caso desse vem à tona, não apenas novas vítimas desse suspeito podem aparecer, mas outros casos semelhantes também podem chegar nas mãos das autoridades. E eu acho que é uma coisa importante. Essas pessoas que fazem esses comentários, mas a mulher não deu indicativo, ou a mulher não estava com a roupa tal, é de uma ignorância, eu não posso nem mencionar a palavra do que realmente merecia para esse tipo de pessoa. Então, esse tipo de pessoa realmente não sabe do que está falando e não merece nem
ganhar um adjetivo aqui carinhoso ou médio, para dizer, entre aspas, carinhoso aqui no ar, porque realmente o adjetivo que a gente usa não pode nem ser mencionado no ar, porque isso não tem sentido nenhum. Essas mulheres são vítimas, tudo indica de um homem que instrumentalizava a fé, e utilizava o seu trabalho para cometer esses abusos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão aqui que a gente tem que colocar. São vítimas que estão aparecendo cada vez mais mulheres que foram vítimas, o que demonstra que é muito típico, né, Heitor, nesses casos, quando há divulgação desses casos, que você vê o número de vítimas crescer rapidamente, porque aí você percebe que era algo rotineiro, que eram abusos constantes, que eram abusos sistemáticos, que atingiu mais de uma vítima. Então a gente percebe uma semelhança com outros casos como esse. E a investigação da Polícia Civil traz uma confiança para que essas mulheres denunciem, porque é muito difícil para uma mulher, depois que sofre um abuso, um estupro, ir procurar as forças policiais, ou até mesmo a vergonha da família. Então é um processo longo, um processo demorado, um processo que requer confiança, que requer ali toda uma assistência em volta dessa mulher que é a vítima, sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que aguardar agora, acompanhar essa investigação da Polícia Civil, que deve seguir sem dúvida nenhuma, e logo essa investigação deve ser concluída e a denúncia ser encaminhada aí, o inquérito para o Ministério Público, que deve então fazer a denúncia para a Justiça. Lembrando que é uma investigação, ele é considerado como suspeito ainda. A gente não pode também fazer uma condenação aqui antes que a Justiça faça isso. A função é da Justiça de condenar, mas há fortes indícios, sem dúvida nenhuma, de que esse homem cometia abusos, estupros sistematicamente, instrumentalizando a fé e utilizando o seu local de trabalho. É só a gente pegar aí que as mulheres que estão fazendo a sua denúncia, sem conhecer uma a outra, demonstram que o modus operandi dele era sempre o mesmo: pegar a confiança dessas mulheres e depois praticar o crime. Então a gente tem que acompanhar de perto, e eu, Heitor, desconfio que mais vítimas ainda vão aparecer, porque pelo jeito isso já acontecia há algum tempo, sem dúvida nenhuma, e a quantidade de vítimas tende a crescer nos próximos dias, porque essas mulheres vão ganhando confiança e aí a coragem para fazer essa denúncia, pela segurança que traz, ao verem aí que o caso realmente é sério e que ele pode ser realmente punido diante dessa situação, né? Polícia também investiga a participação de outras pessoas, no caso, mulheres que estavam próximas a essas vítimas, que a polícia quer saber se tinham conhecimento ao levar essas mulheres para a casa desse falso líder religioso, dos abusos que ali aconteciam ou se acreditavam que de fato eram sessões espirituais, incluindo a mãe de santo, no templo onde muitas dessas vítimas acabaram sendo atraídas por esse homem. O advogado de defesa do templo traz o posicionamento oficial desse centro religioso na cidade de Socorro, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. O templo religioso repudia de forma veemente todos os crimes que estão sendo noticiados e teriam ocorrido na cidade de Socorro. Todavia, esse inquérito corre em segredo de justiça, e é com perplexidade que acompanhamos diversas informações com relação à participação ou suposições com relação à mãe de santo. É certo que a mãe de santo em momento algum corroborou, compactuou ou tenha tido qualquer conhecimento dessa barbárie, motivo pelo qual iremos apresentar todas as informações e esclarecimentos perante a autoridade policial o quanto breve. 10h24 depois do intervalo, vamos a Brasília acompanhar a operação da Polícia Federal na nova etapa da Operação Lesa Pátria. Dessa vez, o alvo é o deputado Carlos Jodi, do PL, que já se manifestou dizendo ser vítima de perseguição política. E uma nova proposta alternativa à desoneração da folha, para que o Brasil consiga sua meta fiscal, começa a circular em Brasília.
a redução do fundo eleitoral para os partidos políticos. Será? Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Manhã Bandeirantes. Oi, aqui é o Rafael Portugal e eu falei com muita gente para entender as vantagens de abastecer seu carro flex com etanol. Primeiro, todo mundo fala do preço, que etanol é mais barato, mas tem muito mais, tá? Usar etanol ajuda a manter o ar que a gente respira melhor e é melhor até pro motor do carro. O etanol é bom pro Brasil também. Ele é produzido aqui e com tecnologia 100% nacional. Conclusão, vai de etanol, é bom pra você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Rádio Bandeirantes, FM 85,7. O melhor do futebol com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Rádio eleita para o hall de notáveis da ACESP. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. E toda a vibração da torcida. Apoio Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. 10h27. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, com alvo no interior do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Mais precisamente, o deputado Carlos Jordi, do PL. Ele é um dos alvos, com um mandado de busca e apreensão cumprido na casa dele, no Rio de Janeiro, e no gabinete dele, na capital federal, na Câmara dos Deputados, para onde nós vamos conversar com a Gabriela Veras, porque a Polícia Federal continua por lá buscando documentos, computadores e outros elementos para investigar a possível ligação dele com os ataques golpistas no dia 8 de janeiro do ano passado. Gabriela Veras, bom dia para você. Bom dia a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. A gente segue acompanhando o trabalho da Polícia Federal, que ainda está no gabinete do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Só para a gente contextualizar antes, essa operação deflagrada hoje é a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, 10 mandados de busca e apreensão, 8 sendo cumpridos no Rio de Janeiro, 2 aqui sendo cumpridos neste momento no Distrito Federal, lá no fim deste corredor, no gabinete do deputado Carlos Jordi. Nessas últimas fases da Operação Lesa Pátria, eles estão focando principalmente nas pessoas que deram ali algum apoio para que os atos do dia 8 de janeiro acontecessem. Pessoas que fomentaram ou financiaram esses atos do dia 8. De acordo com uma fonte da Polícia Federal, que me revelou o seguinte, que essa investigação aponta que o deputado Carlos Jordi mantinha um contato direto com aquelas pessoas que estavam acampadas em frente ao QG
do Exército aqui em Brasília, pessoas que desceram a esplanada dos ministérios e invadiram as sedes dos 3 poderes. É essa a principal linha de investigação, que ele mantinha um contato ali frequente no ano passado com essas pessoas que invadiram, portanto, as sedes dos 3 poderes. É isso que está sendo investigado. Ele, inclusive, usou as redes sociais falando que não incentivou ninguém a participar dos atos. E nós temos, inclusive, essa declaração do deputado federal Carlos Jordi, publicada agora há pouco nas redes sociais do parlamentar, dizendo que toda essa operação contra ele tem um caráter estritamente político. Pessoal, como vocês devem estar acompanhando aí, hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às 6 da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa, e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados, assim, eles diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas eu não sabia o que era. Tive aqui o mandado, né? Eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconheci o que era, eles estavam buscando arma, celular, tablet, e pegaram, eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular, tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada. Queriam dinheiro, eu tinha, sei lá, R$1.000 aqui em casa, e eu não sabia realmente o que era, até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando, falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então, assim, é totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Porque eu nunca, repito, postei, incitei a tal de operação Lesa Pátria, que engloba inclusive financiadores do 8 de janeiro. Isso é uma piada. O que estão fazendo é óbvio que tem o intuito de perseguir seus adversários. Também estão mirando aí as eleições municipais, já que eu sou pré-candidato a prefeito de Niterói, e é óbvio que tem um viés totalitário, intimidatório, não tem respaldo legal. São esses inquéritos aí que duram 5 anos e que o judiciário não tem competência para instalar, e nós ficamos aqui realmente muito revoltados, indignados com tudo isso. Eu até falei para os policiais federais, antes vocês iam na casa de políticos corruptos, políticos que eles tinham alguma investigação por corrupção, e hoje vocês estão indo por conta de determinação de uma pessoa que se julga o dono do Brasil e que quer perseguir seus adversários com esse inquérito do fim do mundo. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir, não vamos nos intimidar. A investigação da 24ª fase da Operação Lesa Pátria ainda não tem os detalhes divulgados pela Polícia Federal. Ainda não tem manifestação do Supremo Tribunal Federal depois das acusações do deputado Carlos Jordi a respeito de ele ter sido um alvo apenas pelo seu posicionamento político e não por qualquer prova que o incrimine. Tiago Prudente. Quando eu vi a notícia pela manhã da Operação Lesa Pátria, que estava focando no líder do governo, Carlos Jordi, aliás, da oposição, eu na hora eu pensei, ele vai falar que é uma perseguição e é uma ditadura.
Bom, alguém precisa avisar o deputado que numa ditadura ele não gravaria o vídeo que ele gravou. Numa ditadura ele não poderia postar o vídeo que ele postou. Numa ditadura ele não poderia manifestar o que ele está manifestando. Talvez ele precise aprender o que significa ditadura. E aí demonstra que ele está aí fazendo o seu trabalho político, que é criar a sua narrativa. E aí vale destacar que o inquérito do 8 de janeiro e esses mandados são baseados no envolvimento dos seguintes crimes: a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Ao que tudo indica, o deputado teria trocado conversas, mantido contato direto com pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Faz parte da investigação, faz parte do processo de uma investigação, realização de busca e apreensão. Ele foi intimado a depor e vai comparecer, ao que tudo indica, daqui a pouquinho na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, seguindo o processo legal, que é realizar a busca e apreensão e convidar ali a pessoa a depor. Ele não foi conduzido coercitivamente para fazer esse depoimento, e se há indícios do envolvimento e a Polícia Federal detectou que ele fez troca de mensagens com pessoas, manteve uma conversa, a gente não sabe o teor desses diálogos, dessas pessoas que participaram desses atos golpistas, a gente não sabe o teor, não foi divulgado, mas a Polícia Federal faz o seu trabalho, ele tem que prestar os esclarecimentos. Ninguém está dizendo aqui que ele é culpado, e eu acho que a presunção de inocência é fundamental para o deputado. Ele tem a presunção de inocência enquanto não diga... Aliás, não há nem a questão se ele é investigado. Esse é um ponto central. A gente não sabe se ele é investigado ou se ele está sendo só verificado, faz parte do trabalho de investigação. Tem esse outro ponto que precisa ser colocado também. Então a gente tem que aguardar. Mas essa questão de perseguição, ditadura, isso aí é narrativa política, politicagem, e vamos concordar com uma questão aqui. Para o deputado que joga com a base bolsonarista, esse tipo de situação é muito mais benéfica politicamente do que acaba afetando. Vamos concordar, porque reforça a narrativa dele. Então, ele dizer que está sendo prejudicado na eleição, a eleição está tão longe, a busca foi em janeiro, a eleição em outubro. A gente sabe que se ela fosse realizada às vésperas de um pleito eleitoral, ou a divulgação do envolvimento dele às vésperas do pleito eleitoral, quando há toda aquela questão da proibição da lei eleitoral, como a gente já viu acontecer em outras eleições, divulgação de investigação, de delação, aí sim dá para chamar de perseguição, dá para chamar sim de interferência. Esse não é o caso. Ele está fazendo a narrativa política dele, e ele tem todo o direito de fazer isso, tem todo o direito de divulgar sua versão nas redes sociais, como uma democracia permite. Tem todo o direito de fazer a ampla defesa. Ele só precisa aprender um pouco o que é ditadura e o que é democracia, né? Pelo menos os termos teóricos, porque tá difícil, né? O deputado não sabe fazer essa diferença, e fica muito claro que é uma narrativa política. Porque numa ditadura, né, Heitor, será que ele ia poder divulgar esse vídeo e o vídeo podia permanecer nas redes sociais tranquilamente? Ele acha mesmo que isso ia acontecer? Não, e com acusações sérias, né, a membros do Supremo Tribunal Federal. Ele não citou nominalmente ninguém, mas quando ele diz uma pessoa que manda no Brasil, ele está se referindo, obviamente, ao ministro Alexandre de Moraes, que vem conduzindo a Operação Lesa Pátria, vem conduzindo todos os casos ligados ao dia 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal não investiga, quem investiga é a Polícia Federal, mas quem acaba ganhando a cara vira o juiz. Isso também foi na Operação Lava Jato, em que o juiz Sérgio Moro ganhava mais notoriedade do que a investigação em si. Então, essa imagem de juiz que investiga, ela vai se consolidando no Brasil, e não deveria ser, porque o juiz julga. Quem investiga é polícia, é Ministério Público, mas do mesmo jeito que antes se falava sobre Sérgio Moro, para o bem ou para o mal, agora se fala também sobre Alexandre de Moraes, para o bem ou para o mal, e acho que pouco se discute sobre o papel do juiz em si, num caso como esse, que é o de se deparar sobre os fatos, julgar com total isenção, e não ser a cara de uma investigação.
Agora, se ele está investigando ou não é outro papel, é outra situação. Mas que ele ganha a imagem de que é ele quem está à frente da lesa pátria, ganha da mesma forma que Sérgio Moro ganhou a imagem de que era ele quem estava por trás da Operação Lava Jato. Tem um detalhe, né? Tem um detalhe, muitas vezes o juiz só dá a decisão de um pedido da Polícia Federal. É que as pessoas não acompanham o inquérito, né? Não vê lá como funciona. Às vezes o juiz, independentemente de seja Alexandre de Moraes ou então o juiz Sérgio Moro, às vezes atende a um pedido do Ministério Público, atende a um pedido da Justiça Federal, e aí as pessoas acham que é o juiz que decidiu investigar aquela pessoa. Não, foi a investigação conduzida pelos órgãos que investigam, que é o Ministério Público, a Polícia Federal, que fez o pedido, muitas vezes de prisão, muitas vezes de busca e apreensão, e o juiz apenas verifica o pedido, verifica se tem base e concede. É basicamente isso. E aí as pessoas têm essa confusão, né, Heitor? Achando que é o juiz que define isso, quem é que vai ser investigado, quem é que não vai ser investigado, né? Ah, mas às vezes o juiz não faz questão nenhuma de desfazer essa confusão também, né, Tiago? Mas aí a gente entra numa questão que é maior ainda, que é a questão do nosso judiciário. Qual que é o ponto de publicidade que o nosso judiciário tem que ter? A TV Justiça, por exemplo, televisiona os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Qual que é esse nível de publicidade? Porque, assim, importante demais. Eu sou favorável. Mas eu fico com a sensação que as pessoas não entendem nada do que está sendo discutido ali naqueles plenários. Porque é uma linguagem que, pelo amor de Deus, né? Vamos concordar aqui. Com todo respeito ao judiciário brasileiro, é preciso falar a língua português. E eles não falam essa língua. Eles usam termos, é preciso deixar mais claro, votos mais claros, explicar exatamente para a população como a justiça funciona. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que o ponto principal para a gente avançar nessa discussão é a questão da população entender como o judiciário funciona. E a maioria da população não entende. Tanto que a gente vê a falta de compreensão das pessoas de como as decisões são tomadas. Tem muitas decisões arbitrárias aí que são bem questionáveis, que precisam ser discutidas sim. Muito juiz que gosta de ser pavão e ficar aparecendo o tempo todo, isso tem sem dúvida nenhuma. Não é a maioria, porque se você pegar o número de juízes que a gente tem no Brasil, não é a maioria. Mas acho que são dois pontos importantes. A questão da publicidade e também da linguagem que é utilizada, e também desses juízes que são pavões aí também, Ministério Público, não sei se o plural é esse, mas se não estiver errado, me desculpe. Então, acho que são questões que são colocadas. Eu, por exemplo, Heitor, mesmo acompanhando direto julgamentos, tem dificuldade de entender muitas vezes o que um juiz, o que um promotor está querendo dizer, ou mesmo ao ler uma denúncia, ou ler uma decisão do juiz. Olha, não é fácil não entender o que eles estão querendo dizer, não. 10h43 e voltando a um assunto que em Brasília não sai de pauta. Ontem falávamos sobre a reunião de Fernando Haddad com o presidente Lula e um encontro também do ministro da Fazenda com Arthur Lira, o presidente da Câmara Federal. E o governo avalia uma alternativa para manter a desoneração da folha e ainda assim equilibrar as contas, fechar a conta mais próxima do zero ali, sem prejuízo. A possibilidade de reduzir o fundo eleitoral e taxar compras internacionais até $50. O Caia Messina preparou uma reportagem para a gente entender como surge essa ideia e como ela chega para os principais interessados, os políticos que vão ter que votar se diminuem ou não o fundo eleitoral. A medida provisória que aumenta os impostos dos 17 setores que mais empregam no país continua a ser uma dor de cabeça para o governo. Fernando Haddad foi chamado logo cedo ao Planalto. Recebeu uma determinação. Lula quer uma saída política para evitar disputas com o Congresso
e uma eventual judicialização da MP. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já havia dito ao ministro que o ideal é enviar uma nova medida provisória, mantendo a desoneração até 2027, como aprovada pelos parlamentares. Haddad também repassou a Lula o resultado de uma conversa por telefone que teve com o presidente da Câmara. Assim como Rodrigo Pacheco, Arthur Lira manifestou preocupação com a possibilidade de aumento do desemprego com a retirada da desoneração a partir de abril, como propõe a MP do governo. O ministro e o deputado vão se reunir pessoalmente nos próximos dias. Segundo Haddad, manter a desoneração custa cerca de 12 bilhões de reais por ano em renúncia fiscal. Duas alternativas estão na mesa para bancar a despesa: cortar do fundo eleitoral, hoje em valor recorde de quase 5 bilhões de reais, e taxar as compras internacionais de até $50, solução que agrada a indústria nacional. Uma outra medida para aumentar a arrecadação do governo, que é contestada, é a revogação do PERSE, programa emergencial criado na pandemia para ajudar na recuperação do setor de eventos e que duraria até 2026. Tivemos que demitir cerca de 400 mil trabalhadores. Agora, no período pós-pandemia, nós já empregamos 150 mil trabalhadores. Ou seja, o PERSE, que é um programa de estímulo à retomada do setor, tem sido um dos programas mais exitosos do governo federal. Acho que ninguém com bom senso, que não seja um parlamentar interessado, vai achar ruim a proposta de cortar o fundo eleitoral. Mas quem decide é quem tem a caneta na mão lá em Brasília. E aí, será que deputados e senadores vão tirar uma verba que muitos deles se beneficiam quando são candidatos, Thiago? Mas agora deu um cheque mate, né? Como jogou pra galera, né? No xadrez, né? Porque assim, vai ficar um pouco contraditório, concorda comigo, Heitor? Você é a favor da desoneração, mas ao mesmo tempo, para manter ela, você precisa manter a arrecadação. E aí, uma das soluções é diminuir o fundo eleitoral. E aí, qual vai ser o interesse dos deputados? Vamos ver agora se os deputados vão manter o interesse na desoneração. Agora é um checkmate aí no Congresso Nacional. Acho que é uma proposta interessante, reduzir o fundo eleitoral, dinheiro que ia ser usado em eleições para passar, para que seja compensada a questão da desoneração. Eu acho que é um ponto central e acho que pode avançar. Não sei se vai, mas pode. Tô aqui sendo otimista? Tô sendo otimista. Se eu fosse pensar realmente sem esse meu otimismo, eu ia dizer que não vai passar. Mas fora isso, porque o interesse dos deputados não é esse, não é perder dinheiro, principalmente no ano eleitoral. Fora isso, tem a questão aí da taxação, que é uma defesa da indústria nacional. Então, assim, o governo não está sozinho nessa questão, a indústria nacional defende essa taxação desses produtos. Então você tem um empresariado ali grande que defende essa taxação dos produtos que vêm de fora, mas ao mesmo tempo você tem uma medida que é impopular e que aí muitas das pessoas não entendem o que significa isso, mas é uma medida que muitos países do mundo tomam, inclusive países de economia liberal, antes que alguém venha me encher o saco aqui. Então vamos pesquisar e vamos estudar um pouquinho, gente, que é um protecionismo da sua economia. Países europeus tomam essas medidas, então não é uma exclusividade do Brasil. E países em vários locais do mundo, se você for, por exemplo, no Canadá tem algumas medidas parecidas, não nesse modelo, mas medidas parecidas também para proteger a sua economia internamente, para proteger a sua indústria, evitar uma invasão de produtos de outros países, no caso dos produtos chineses, que tem um custo de produção muito menor do que no Brasil. Então, dito isso, a gente vai ter esses projetos avançando. Então, acredito, e aí conversei com uma pessoa ligada ao Ministério da Economia, de que uma nova MP deve ser editada, mantendo a desoneração, e aí, em conjunto, deve avançar esses projetos aí para retirar um pedaço ali do fundo eleitoral e também fazer essa taxação para poder compensar a desoneração. Vamos aguardar. Mas os deputados estão num checkmate agora, né, Heitor? E aí, o que a gente faz?
A gente realmente está em defesa do Brasil ou a gente está em defesa dos nossos interesses? Porque é fácil defender a desoneração sem contar de onde o dinheiro vai sair. Agora quero ver, apontando que parte do dinheiro vai sair do fundo eleitoral, será que o empenho continua o mesmo dos nossos caros deputados e senadores? E agora joga pra torcida, né? Então, a partir do momento que... Talvez isso até já estivesse sendo discutido internamente, nos bastidores dos gabinetes, mas a partir do instante que se torna público, acho que não tem ninguém que vai olhar e falar, não, tem que manter o fundo eleitoral para esses caras fazerem campanha política enquanto a gente paga imposto. Mas e aí, senhor deputado? O senhor vai acatar o que o povo está cobrando ou o que sua estrutura política está querendo? São situações assim que colocam à prova realmente também o interesse político da população. Essa é a hora de olhar atentamente a essa proposta e falar, bom, talvez agora diminua um pouco desse valor do fundo eleitoral e quem for contra vai deixar muito claro que não está tão preocupado assim com o fechamento da conta do país. Porque quando mexe no próprio bolso, aí a situação... Opa, não, peraí, também não é assim. Agora, tem uma outra alternativa, aliás, não é nem alternativa porque já é realidade, para também aumentar a arrecadação no país. O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria Especial de Receita Federal, decidiu derrubar a norma que dava isenção fiscal a líderes religiosos. Essa medida, ela foi concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, começou a valer no dia 1º de agosto de 2022, está revogada. E agora, os líderes religiosos vão ter que pagar imposto nesse Brasil. O Alex Guzmão traz mais detalhes sobre essa decisão. E o ato que anulou essa determinação foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O benefício concedido no dia 1º de agosto de 2022, 2 semanas antes da campanha eleitoral, livrava os salários de líderes religiosos, como pastores e ministros, do pagamento de impostos. Segundo o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, a determinação foi do Tribunal de Contas da União. O argumento é de que a medida que instituiu a isenção não foi analisada nem aprovada pela Subsecretaria de Tributação. O caso estava em análise na Receita e também no TCU desde março do ano passado. A revogação gerou críticas. De acordo com parlamentares ligados à bancada evangélica no Congresso, isso é uma afronta às religiões. Lembrando que é para os pastores, bispos e líderes religiosos, não para as igrejas. Na decisão, a Receita alega que o ato de 2022 não foi aprovado pela Subsecretaria de Tributação, o que justificaria a anulação. Uma medida que provoca mais um desgaste entre a bancada evangélica e o presidente Lula, os deputados ligados a grupos evangélicos dizendo que isso é parte de uma perseguição, mas aí eu volto naquele assunto dos direitos e deveres. Por que pastor, bispo e qualquer outro líder religioso como pessoa física não paga imposto, Thiago? Ai, Heitor, é tão complicado e aí eu fico tão perplexo ao ouvir a bancada evangélica dizer que é um ataque às igrejas. Ah, pelo amor de Deus, que ataque às igrejas? É uma regra do TCU, isso não é uma decisão do governo Lula. O Tribunal de Contas da União foi lá, olhou a decisão de 2022 e falou, tem uma coisa errada aqui, por que essa decisão foi tomada sem nenhum tipo de base? Foi basicamente isso, o TCU mandou o governo corrigir, o governo foi lá e está corrigindo agora. E agora eu me pergunto, o que líderes religiosos, e que não inclui só pastores, inclui padres, bispos, incluem líderes religiosos de cultos africanos, de qualquer religião, da Umbanda, do Candomblé, aqui está todo mundo incluso, do espírita. Por que eles não pagam imposto de renda? Eles ganham um salário, não ganham? O pastor não ganha um salário? O bispo não ganha um salário? O líder religioso não ganha um salário? Por que ele tem direito à isenção e você, o trabalhador que está aí em casa, não tem? O que ele tem a mais do que o outro trabalhador? Nada. Nada. Literalmente nada.
Agora, eu não consigo compreender alguém que prega a igualdade entre as pessoas defender a desigualdade, defender benefícios, defender estar acima dos outros. Isso não faz sentido nenhum. E eu não estou falando aqui de alguém que não convive no meio religioso. Eu cresci na igreja evangélica, ocupei cargos dentro da igreja, cargos de administração ainda, sei bem como a igreja funciona, numa igreja séria, que é a Igreja do Nazareno, aí em Campinas. Sei como uma igreja séria funciona. E sei também como é fácil um bando de picareta atuar dentro da igreja, que tem muito por aí. Então, qual que é o objetivo dessa isenção? Não tem objetivo, não tem perseguição, é apenas um benefício, é apenas uma casta que quer ter benefícios que o restante da população não tem. Pastor tem sim que pagar imposto de renda, padre, qualquer líder religioso tem sim que pagar imposto de renda. As igrejas são isentas de pagar impostos. As igrejas, e eu ainda faço uma ressalva, não deveria ser totalmente livre de pagar impostos, uma vez que as igrejas deviam prestar contas. Para onde esse dinheiro que é arrecadado está indo? Deveria sim prestar contas. Esse dinheiro que a população dá de bom grado, dá porque quer, muitas vezes isso tem que ser colocado aqui, porque eu vejo muita gente também que não frequenta igreja falando umas coisas que não sabe, então tem muita gente que dá de bom grado, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, mas é preciso, para que essa isenção aconteça nas igrejas também, como já acontece, são desenvolvidos trabalhos sociais, isso é revertido para aquela comunidade. Para onde vai esse dinheiro? Porque isso também é importante. Porque a gente tem que entender, o governo abre mão de arrecadar, como outras instituições fazem essa arrecadação, e isso vale para todas as instituições que são isentas, sejam elas ONGs. A prestação de contas é muito importante, e aqui eu abro o leque para todas aquelas que são isentas, porque se tem aí uma isenção, nós precisamos prestar contas, isso está sendo revertido, não está? Então esse é um ponto, talvez uma discussão mais para frente, que não tem a ver com religião, que não tem a ver com perseguição, tem a ver apenas com o funcionamento do Estado. E quanto aos pastores, aos líderes religiosos, principalmente a bancada evangélica que está fazendo escândalo e dando piti na Câmara dos Deputados, porque perderam o benefício da isenção fiscal, vamos defender o povo de verdade, né? Defender a igualdade. Tem gente que está precisando ler a Bíblia, entender o Evangelho, porque tem deputado que se diz pastor e está lá em Brasília, que não entendeu o significado do Evangelho. E esse recado é claro, eu não estou aqui dando rodeio não, fazendo rodeios não, é claro, não leu, não sabe o que é o Evangelho, porque fazer defesa de desigualdade não é algo, e aqui me desculpem as outras religiões, que eu estou me dirigindo diretamente a esses pastores, não é algo que Jesus faria, porque ele sempre pregou a igualdade. E ter um benefício que o restante dos seus membros da igreja não tem, não condiz muito bem com a realidade. Por que uma isenção para pastores e líderes religiosos? Qual o sentido disso? Qual o significado disso? E ainda falar que é falta de respeito com a religião, porque tem que pagar imposto. Falta de respeito com religião é quando tem, por exemplo, um templo queimado, quando você tem igrejas atacadas, quando você não tem o respeito ao fiel que ali está. Não quando o pastor tem que pagar imposto de renda no Brasil. 10h57, tem mensagem de áudio, já que o Thiago daqui a pouco vai se despedir. A gente vai girar os ouvintes aqui que querem participar, trazer a opinião, e são sempre opiniões muito importantes para o nosso debate do Manhã Bandeirantes. Nada mais justo que pastores, padres pagarem com impostos. Nada mais justo. Se eu pago imposto, por que eles não podem? E olha que eles ganham um dízimo, que esse dízimo tem helicóptero, tem TV, emissora de TV, emissora disso, daquilo, tem carrão. Tem que pagar sim, tem que pagar imposto. São cidadãos comuns, tem que pagar imposto, tanto de negrão. 10h58, o Wagner Marcondes escreve: bom dia, caros Heitor e Thiago. Heitor, você está certo ao afirmar que o relacionamento entre as pessoas da sociedade tem se tornado mais difícil. Isso já vem de um bom tempo? Sim, mas perceba que se tornou pior, principalmente com o atual governo, na opinião do Wagner, que na fala de seu presidente, ministros ou partidos políticos que o apoiam,
vivem relativizando crimes. Ele acha que, se compararmos os índices de criminalidade de governos passados com esse de agora, perceberemos um sensível aumento. Não há de se admitir que um presidente venha a público e defenda que quem cometa delitos não deva ser punido. Isso por si só incentiva que marginais se sintam cumpridos a agir, se sintam, de certa forma, à vontade para agir, e a sociedade, claro, fica a mercê e cada vez mais acuada, é a opinião do Wagner Marcondes. Tem mais mensagem de áudio chegando aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Tiago e Heitor, bom dia. Cara, é de Valmir, tudo bem? Olha só, tirando as nossas rusgas, né? Sobre esse negócio da desoneração, gente, tem uma fórmula prática, fácil de fazer. É que os nossos governos, primeiro que não sabem fazer as coisas, quando copiam errado. Eu lembro da frase da música do Alceu Valença: já vem do ciclo do açúcar, fizemos cópias mal feitas, ultrapassadas receitas e só agimos como dementes. É fácil. A gente privilegia quem não tem privilégio. Meu caro, a sua atividade está enquadrada aqui na desoneração? Opa, tá. Beleza. Você se enquadra nela, porém, se no mês seguinte a sua folha de pagamento não aumentar, queridinho, você, mês seguinte, desenquadrado. Porque a ideia do projeto é, se você gerar emprego, gerar mais postos de trabalho, eu te dou o benefício. Por quê? Porque você está jogando mais dinheiro no mercado, mais gente empregada, mais pagamento de encargos e etc., marmita, transporte, etc. Aí você tem o benefício. Se enquadrou, passou o mês, não admitiu ninguém, meu caro, tchau, e vai pagar retroativo o que você não pagou, porque estava na desoneração de forma errada. Simples assim, gente. Olha, eu trabalho com contabilidade desde 1979. Até aposentado eu já tô. Meu Deus do céu, o pessoal não sabe pensar. Esse é de Valmir Massa, participando conosco no Manhã Bandeirantes, agradecendo também a mensagem do Carlos César, morador da Vila União. Semana passada ele disse que viajou em um ônibus do BRT Campo Grande e notou que existe um vão considerável entre o piso do ônibus e o piso da plataforma, o que pode ser perigoso com risco de acidente. Ele até questiona, os motoristas estão parando os ônibus longe da plataforma ou é um erro de projeto? É um questionamento importante que precisa ser feito mesmo lá para as autoridades que cuidam do BRT Campo Grande. O Marco Silva Bedin também nos acompanhando de Hortolândia. Mais uma mensagem antes de nos despedirmos do Tiago Prudente. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo, Tiago Prudente. Vou falar para vocês aí essa proposta agora do governo de tirar dinheiro do fundo eleitoral. Isso é uma covardia o que está sendo feito com a desoneração. Uma covardia. É uma sacanagem o que o governo está fazendo. Está ameaçando o Congresso de diminuir o fundo eleitoral para poder ter a desoneração da folha. O que vão fazer? Eles vão retirar a desoneração para não perder o fundo eleitoral. É uma covardia. Covardia. É governo, é gente que não sabe perder. Isso é uma covardia que está sendo feito. Sou radicalmente contra. Tinha que acontecer que nem aconteceu com Bolsonaro, Temer e Dilma. O Lula ficar quieto, andar para frente, tomar outras providências que não seja essa. Essa é a minha opinião. Grande abraço a todos, DJ Ale. De certa forma é pressionar contra a parede os deputados, né? Mas se eles tomarem esse caminho de mudar algo que eles estão convictos, que é a desoneração da folha, por conta do fundo eleitoral, eles vão ficar mais expostos ainda. Eu não sei, eu não acho ruim essa prensa contra os deputados e senadores não, viu, Thiago? Eu acho que muito sagaz essa jogada política. E eu acho importante, porque assim, você consegue ao mesmo tempo reduzir o fundão eleitoral, que é um escárnio, não tem outra palavra, e consegue ali manter esse projeto da desoneração. E tem um ponto, eu concordo com o Edvalmir, eu acho que o Edvalmir está corretíssimo. Essa teria que se enquadrou, beleza, não enquadrou, não cumpriu aquilo que está determinado,
nós vamos para frente. O único problema é que o projeto que foi aprovado em dezembro no Congresso Nacional não tem esses gatilhos, não tem essas medidas. E a MP nova que foi mandada, a medida provisória, até fala sobre isso, mas também não cria os gatilhos necessários para essa questão. E aí o Edvalmir tem total razão. Os governos não pensam, eu não sei quem é que bola essas questões, porque assim, não é possível, é preciso criar gatilhos, mas também aí tem os interesses, né? Muita gente quer ser beneficiada sem cumprir os requisitos legais. Esse é o ponto central, né? Quero ganhar o benefício, mas não quero ter que cumprir nada. Então esse é um ponto central. Então a gente tem que colocar isso de forma direta, porque tem muita empresa aí que é beneficiada com a desoneração e não cumpre o que a desoneração promete. Não gera empregos, não gera renda, inclusive diminuiu a folha nos últimos anos mesmo com o benefício da desoneração. E aí não faz sentido. Tem empresa que cumpriu o seu papel e gerou empregos. Então essas estão enquadradas na desoneração e cumprindo a sua função. Então acho que esse é um ponto importante. E aí eu vou contradizer o DJ Alê. Covardia seria dos deputados. Não abrir mão do fundo eleitoral para defender a desoneração. Se eles estão tão convictos daquilo que eles acreditam da desoneração, por que não abrir mão do fundo eleitoral? Essa é a covardia maior, porque demonstra que eles estão interessados nos interesses deles, nos próprios interesses, e não nos interesses da população. Se eles dizem que a desoneração ajuda a população brasileira, vamos ver então. Chegou a hora de mostrar isso abrindo mão do fundo eleitoral, pelo menos de parte dele. E não de uma parte significativa não, é de um montante bem pequeno. 11h05, Tiago Prudente, amanhã você volta aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, é sempre um prazer ter o amigo, mas às quintas outros compromissos do Grupo Bandeirantes de Comunicação o chamam, então bom trabalho para você. Um abraço, Heitor, aos ouvintes, a gente volta a se encontrar amanhã aqui na Rádio Bandeirantes, até lá, e um abração a todos, boa quinta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informação e prestação de serviço aqui no Manhã Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. O melhor do futebol no FM 85,7 da Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024. Com transmissão da equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Começa neste sábado com Ponte Preta e Mirassol, às 20h15 no estádio Moisés Lucarelli. E no domingo é a vez do Guarani estrear diante do Corinthians, às 18 horas na Neoquímica Arena. A melhor cobertura em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Administração da Prefeitura de Campinas publicou na edição do Diário Oficial desta quarta-feira o aviso de licitação para o manejo e esterilização de capivaras que vivem nos parques públicos da cidade. Durante o procedimento, as capivaras que vivem livremente nos parques públicos serão capturadas, identificadas, microchipadas, alimentadas, examinadas e encaminhadas para um centro cirúrgico, onde serão esterilizadas. Os machos passarão por vasectomia e as fêmeas pela salpingectomia. Depois serão devolvidos ao local onde vivem. A Secretaria do Verde estima que 200 animais serão esterilizados. A prestação de serviço para o manejo das capivaras envolve a captura, transporte, alocação em área de manejo,
alimentação e devolução aos parques de origem. O custo unitário estimado é de R$ 2.470. Para a esterilização de cada animal, o valor é de R$ 2.725. O secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes, destaca a importância de fazer o manejo das capivaras para o controle de população desses animais silvestres, o que foi possível após a autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Em 2022, foram confirmados 11 casos de febre maculosa em Campinas, sendo 9 delas com transmissão no município. Houve registro também de 7 mortes. No ano passado, foram 10 casos confirmados, 9 com transmissão no município e também com 7 óbitos. A ação está prevista para começar em maio, após a definição das empresas em 10 parques públicos: Largue do Café, Lagoa do Taquaral, Parque das Águas, Lagoas do Comando do Exército, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, Lagoa São Domingos, Parque Ecológico do Jambeiro, Lagoa da Escola de Cadetes, Parque Linear Ribeirão das Pedras e Parque Linear Lagoa do Mingone. Nesses locais, haverá participação direta das Secretarias de Saúde, Serviços Públicos, Verde e Desenvolvimento Sustentável e da Sanasa. O trabalho é coordenado pelo Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses e Zoonoses. No comitê, é discutida a situação epidemiológica da cidade e, com isso, são desencadeadas as ações intersetoriais e apoio para ações da Secretaria de Saúde. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Uma série que é sucesso mundial no streaming, agora na tela da Band. Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10h30 da noite, na Band TV. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 11 minutos, e no nosso canal do YouTube, que você ouviu a chamada agora, durante o intervalo, durante a nossa apresentação aqui, você vai vendo também imagens ao vivo do trânsito de Campinas, para vocês se aí, monitorando, sabendo como está, por exemplo, a região central da cidade, Túnel Joá Penteado, Avenida Francisco Glicério, os pontos principais da região central de Campinas. Você vai acompanhando com as câmeras do Sincamp em tempo real também no nosso canal do YouTube para você se inscrever, curtir e compartilhar a nossa programação. Final de semana começa o Campeonato Paulista, hein? Com as transmissões de Ponte Preta e Guarani. Sábado tem Ponte Preta, domingo tem Guarani, a Ponte estreando contra o Mirassol, e do domingo tem Corinthians e Guarani, 2 jogos que você vai ouvir com o time de Carlos Batista. 11 horas e mais 12 minutos. O Brasil vem batendo recordes nos últimos anos de emissões do certificado digital ICP Brasil, que é parte de uma nova ferramenta em que o mundo e os mercados cada vez mais vêm se tornando digitalizados. Os certificados digitais possuem um papel já fundamental na economia brasileira, no dia a dia dos brasileiros, e com novidades que estão previstas para 2024. Novos padrões previstos para esse ano a serem implementados, se aproximando do modelo europeu. E que modelo é esse? Que padrões são esses? Para a gente entender essas mudanças e como os certificados digitais estão cada vez
mais fazendo parte da nossa realidade. O Manhã Bandeirantes conversa agora ao vivo com o Marcelo Bus, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia do Brasil, o ITI, e diretor de negócios e responsável pela área de identidade e assinatura digital na Dynamo Networks. Marcelo Bus, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do nosso programa aqui. Muita satisfação poder estar conversando com vocês. Para a gente entender primeiro como funciona esse certificado digital, de que maneira ele traz alguma comodidade para o brasileiro e por que a tendência é que cada vez mais ele seja aprimorado aqui no país. Bacana, ótima a tua pergunta, Heitor, para a gente começar. O certificado digital ele é a maior ferramenta que o brasileiro pode ter para preservação e segurança digital sua própria, porque ele é uma criptografia, e a criptografia ela é utilizada em todos os sistemas de segurança da informação como uma camada de segurança. Ele é o núcleo dessas camadas, das diversas camadas de segurança que você pode colocar para garantir a segurança da informação digital eletrônica. E o certificado digital, que a gente chama aqui no Brasil certificado digital, né, ele é uma assinatura eletrônica qualificada, ele faz autenticação em sistemas, ele assina e ele identifica as pessoas. Então ele é praticamente como se fosse um documento eletrônico. E tão legal essa ferramenta, ela tem algumas características que, por ela ser auditada e toda essa infraestrutura que lá na ponta culmina com o certificado digital na mão do usuário, ela tem auditoria, fiscalização e regulamentação do Estado. Inclusive é um modelo que eu acho muito salutar, onde o Estado apenas fiscaliza e a iniciativa privada, o Estado regulamenta e fiscaliza e audita se as operações estão ocorrendo, e a iniciativa privada tem livre mercado para competir e operar e fazer suas estratégias mercadológicas, respeitando os regramentos, respeitando tudo aquilo que é definido, inclusive em comunhão com entes da sociedade civil. Então, o certificado digital, que lá na ponta, depois de tudo isso que eu contei, você recebe um certificado digital, ele é utilizado para assinar notas fiscais, ele é utilizado para submeter o teu imposto de renda, o seu imposto de renda junto à Receita Federal, para autenticação no sistema, ele é o selo ouro do GovBR, do portal GovBR, começa com o certificado digital do ICP Brasil, depois eles flexibilizaram para outros, mas ele é o maior nível de segurança do ponto de vista de autenticação digital, autenticação eletrônica e de assinatura digital. É o maior nível de segurança. Ele tem, inclusive, Heitor, duas características que são muito boas. A primeira delas é um documento assinado com certificado digital, segundo a lei, não pode ser repudiado. Você não pode repudiar um documento porque a assinatura foi assinada com certificado digital ICP Brasil, né? Nós estamos falando desse ICP Brasil. E a outra característica muito importante, que é o certificado digital, ele tem uma característica de inversão do ônus da prova, que significa que quando há um questionamento a respeito de quem assinou aquele documento, a pessoa que está questionando que deve dizer que não foi ela. Ela que tem que provar, diferentemente de outros sistemas, que você tem que, a pessoa que está questionando joga essa prova para outro provar, e aqui nós temos uma inversão do ônus da prova. Então, quem questiona a assinatura feita com o ICP Brasil, cabe a ela o ônus de comprovação. E é praticamente, a engenharia toda, ela é do certificado digital, ela é construída, isso internacionalmente, as boas práticas internacionais, para que não haja nenhuma assinatura eletrônica qualificada feita com certificado digital sem ter sido realizada pelo próprio dono desse certificado digital, pelo titular desse certificado digital, salvo que ele dê o certificado para outra pessoa e dê todas as suas senhas e contrassenhas e acesso e anuência, como se fosse uma procuração para que outras pessoas façam em nome de si. Mas tem um porém, isso também pode ser caracterizado como falsidade ideológica. Então, por isso que eu digo, é o mais alto nível de segurança que se pode ter nesse mundo de autenticação eletrônica. Nós estamos conversando com o Marcelo Bus, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia do Brasil, o ITI, e hoje diretor de negócios e responsável pela área de identidade e assinatura digital na Dynamo Network. Participando conosco também desse bate-papo, o jornalista Gian Spaduzano, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Gian.
Bom dia, Heitor. Bom dia ao Marcelo. Queria até aproveitar e fazer uma pergunta a ele também. Que o certificado digital, Marcelo, traz inúmeros benefícios, isso ficou claro já na sua colocação inicial, né? Mas acho que a grande dúvida e muita gente ainda muitas vezes tem o desejo de ter um certificado digital, mas reclama do custo, né, para a emissão desse certificado digital. Na sua avaliação, o que poderia ser feito para baratear, enfim, tornar mais acessível o custo da emissão desse certificado digital? É possível algo ser feito nessa linha? Legal, Jean. Bom dia, primeiramente. Vamos lá. Essa questão do custo do certificado digital ela já é muito relativa. Vou lhe explicar por alguns motivos. Tá? O primeiro deles que eu elencaria. O preço do certificado digital ele já baixou muito. Hoje você consegue comprar o certificado digital abaixo de R$100 aí no mercado. Segundo, é um livre mercado. Então, os empresários do setor que definem seus preços de acordo com seus custos, despesas e lucros que precisam ter, né, que querem ter. Então, é um livre mercado. E há muita competição. São centenas, milhares de empresas que atuam nessa indústria de certificação digital. E terceiro aspecto que tem que se colocar também é que além do preço do certificado digital nominalmente ter baixado, que antigamente realmente ele era R$300, R$400, hoje você compra abaixo de 100, você tem que considerar também todo o aspecto inflacionário, que também trouxe o custo relativo desse certificado para baixo. Mas mais do que isso, Jean, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: um documento assinado com certificado digital, ICP Brasil, ele pode substituir qualquer documento assinado em cartório. Então, se você for pensar que você vai assinar um contrato de 20, 30 laudas e vai no cartório reconhecer firma, quanto que o cartório vai te cobrar? Cartório esse físico normal que tem em todas as cidades do Brasil. Quanto que o cartório vai me cobrar de emolumentos? Aí compara o custo que você vai ter de deslocamento, eventualmente o custo que você vai ter de estacionamento, de tempo, e você substitui isso por um custo de R$100, R$120 por ano, em que você tem esse certificado digital que vai fazer todas e quantas assinaturas você quiser. Então é relativo. Talvez para você fazer uma única operação seja caro. Agora, para quem já está no mundo virtualizado, já assina eletronicamente, se autentica nos sistemas governamentais com frequência, ele é um custo praticamente irrisório, é o custo de um cafezinho por mês, dependendo onde você tomar. Então, ele é relativo. Mas a sua pergunta, Gê, ela remonta de um histórico no consciente que realmente o certificado digital era algo caro no passado. Ele realmente foi. Mas ao longo dos últimos anos, especialmente após a minha gestão como presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, a gente começou a avançar com as regulações para permitir um ambiente onde as empresas pudessem competir com custos e despesas mais leves. E o principal de tudo que foi feito naquela época, nós possibilitamos a emissão do certificado digital por videoconferência, o que antes era só presencial. Então, hoje você tem um ambiente com mais níveis, com maior nível de segurança, inclusive por videoconferência, do que por presencial, e com custos mais baixos. Porque você está eliminando aquelas questões físicas de ter uma sala específica, de ter todos os equipamentos para você fazer o atendimento. E mais do que isso, economizando tempo, né? Pessoas que têm aí 6, 7, 8, 10 CNPJs, tinha que fazer 10 certificados por ano. Imagina esse empresário que tem um monte de certificados, um monte de CNPJs, ter que parar a sua agenda, a sua vida, seus negócios, para toda hora fazer emissão. Então agora faz o certificado de maneira rápida por videoconferência. Isso possibilitou que o custo baixasse bastante. E o número de pessoas que estão obtendo o certificado digital aqui no Brasil vem aumentando ano a ano? Quais são esses dados que nós temos isso atualizados? Sim, é uma indústria de muito sucesso. Ela tem apresentado crescimento estável acima de 2 dígitos, 23%, 25%, 24% anualmente. Então, só que mesmo assim é um número insuficiente o total de certificados diante de toda a população brasileira. Nós deveríamos estar aí falando de pelo menos a população economicamente ativa, todos eles terem o certificado digital. Eu defendo que isso deveria ser uma política de Estado, inclusive. Países menores
quando se fala de digitalização do governo, se fala muito na Estônia. A Estônia fez isso, todos têm certificado digital nesse modelo, né? A Europa está avançando para isso também, para todos terem seu certificado digital qualificado. E aqui no Brasil seria a solução. Se você pensar que tem um estudo, 5 dias de fraude no INSS seria suficiente para custear a emissão. 5 dias de fraude, então tem 365 dias o ano. 5 dias são suficientes para custear a emissão do certificado digital para todo cidadão brasileiro. E isso teria fatalmente, mas assim, sem medo de errar, um declínio vertiginoso nas fraudes que são realizadas por meio eletrônico. Onde tem, Jean, as aplicações que usam certificado digital como metodologia, um método de autenticação e assinatura, elas possuem um baixíssimo nível de fraude e um altíssimo nível de segurança digital, né? Tanto que é utilizado pela Receita Federal, todas as notas fiscais, você não ouve falar de nota fiscal fraudulenta. Você pode emitir as notas fiscais com informações erradas, isso é outra coisa, mas fraude de nota fiscal não tem. Você não tem notas fiscais fraudulentas, elas são facilmente reconhecidas. Semana retrasada, por exemplo, ou passada, houve uma notícia até da minha terra, no Rio Grande do Sul, uma notícia de que se encontrou lá uma quadrilha falsificando carteiras de motorista, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o próprio fraudador, quando ele vendia, ele dizia, não, essa carteira aqui, ela só vai até aqui, ela não está no sistema, ela não consegue, ela é um documento físico, que é para você ali mostrar e pronto. Se for fazer uma pesquisa nas informações, não vai passar esse documento. Por que não passa? Porque no verso da carteira CNH, ali tem um QR Code, aquele QR Code, ele remete que aquele documento, quando emitido, ele foi assinado eletronicamente com certificado digital ICP Brasil pela autoridade. Então é impossível outra pessoa assinar em nome dessa autoridade que é a que tem o mandato para expedir esse documento CNH. Então, onde se utiliza isto, se tem um declínio de fraudes tremendo. É uma ferramenta que está subutilizada aqui no Brasil. 11h25. Quero agradecer ao Marcelo Bus, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Brasil, o ITI, atualmente diretor de negócios e responsável pela área de identidade e assinatura digital na Dynamo Networks, falando sobre os novos padrões da emissão de certificados digitais no Brasil e, mais do que isso, explicando isso que para muita gente é uma novidade, mas que, é o que tudo indica, vai fazer parte do nosso dia a dia no futuro. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Aqui, ainda tem um minutinho, eu sei que é ao vivo, posso falar um minutinho? Claro. Ano que vem, nós já estamos em 2024, agora em fevereiro, Jean e Heitor, vai haver a decisão de uma nova cadeia criptográfica, que é quando o Brasil precisa decidir qual é o modelo do certificado digital para o futuro. E esse é um debate muito importante que precisa ser feito por toda a sociedade, porque, como eu disse, abrange judiciário, abrange nota fiscal, abrange todos os empresários, os médicos utilizam o certificado digital, os enfermeiros vão utilizar. Então, esse debate acerca da nova cadeia criptográfica, vai definir as regras do novo certificado digital, que vem a partir de fevereiro deste ano. É muito importante que a sociedade debata isso com profundidade para a gente entender qual é o modelo de segurança eletrônica que a gente quer oferecer para os cidadãos brasileiros. E já fica aqui o convite para abordarmos ainda mais esse assunto conforme essa discussão for avançando também no âmbito nacional. Combinado, Marcelo? Obrigado, Heitor. Obrigado, Jean. Um abraço Marcelo. A todos os ouvintes aí do Manhã Bandeirantes. Agora 11h27. Jean Spaduzano, a gente acompanhando aqui, portanto, o noticiário também nacional, mas sempre lembrando que daqui a pouquinho, 13h, tem o Acontece com Júlia Zampieri na tela da Band. Faz um resumo dos principais destaques desta quinta-feira, Jean. Rapidamente, né? Sem esquecer dos destaques da nossa região, trazer aqui a informação que a Prefeitura de Campinas anunciou que vai fazer um trabalho de manejo e esterilização das capivaras nos 10 parques públicos aqui da cidade de Campinas. O edital
publicado hoje, né, para as empresas interessadas em participarem dessa ação. Então nós vamos trazer detalhes de como que vai funcionar isso. Né, a expectativa da Secretaria de Saúde é que 200 animais nesses 10 parques sejam esterilizados. Com qual objetivo? Diminuir os riscos de transmissão da febre maculosa, né, uma doença grave que só no ano passado acabou matando 7 pessoas aqui na cidade de Campinas, viu, Heitor? Então esses são um dos destaques que nós vamos trazer hoje no Acontece, a partir da 1 da tarde na tela da Band. E o nosso Manhã Bandeirantes volta amanhã às 10, logo depois do Jornal Gente. Jean Espaduzano, um grande abraço para você, até lá. Um abraço e até amanhã. Um abraço ao Gilberto Sufi na mesa de som, ao Danilo Capucci na central técnica, ao Thiago que já nos deixou mais cedo, e agora o convite para você ficar por dentro do que é destaque no mundo do futebol. Ontem começou o Campeonato Carioca, 2 jogaços, um deles transmitido no Band Esportes, o duelo entre Botafogo e Madureira, vitória por 1-0, goleada do Flamengo, o Flamengo atropelou o Audax, você acompanhou na Band. Hoje tem jogo na Band também do Campeonato Carioca, tá? Hoje tem Volta Redonda e Fluminense às 9h30 e final de semana começa o Paulistão, sábado Ponte Preta e Mirassol, domingo Corinthians e Guarani. Carlos Henrique tá chegando agora para você saber como os times de Campinas se preparam para a estreia do principal campeonato estadual do Brasil. É o Paulistão, tá, Tite? Não é o Campeonato Carioca não, que ele deu essa declaração. O Carioca é o melhor Paulista. É legal, mas eu sou mais o Paulistão. Grande abraço para você e continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes